Saudações para vocês que também ficam 1h10 falando sobre o trailer de um filme por pura empolgação. Eu sou Cal, sou parte aqui da Fortaleza da Solidão. E hoje eu tô aqui com a presença ilustre que sempre ilumina os nossos vídeos, do Mano Clark. E aí, cara, como é que você tá? Prazer, pessoal. Sinto muito por não estar presente em todos, mas estou um pouquinho ocupado, mas estou aqui pra gente falar de coisa boa no dia de hoje. E qual momento seria mais alto do que esse que a gente tá em véspera de CinemaCon, né, com a possibilidade de um novo trailer de Superman? Pra discutir um pouco mais sobre o que vem aí, né? Tipo, quais são as expectativas pro filme, apesar de a gente não saber muito por enquanto, mas a gente vai ter essa conversa para falar um pouco sobre o que a gente espera nesse momento. Futuramente a gente também pode falar sobre as nossas expectativas atualizadas. Então, não ironicamente tão alto que eles mandam a gente olhar pro alto, que não é um pássaro, não é um avião, é o Superman, não tem jeito. A gente veio aqui hoje para expressar um pouco de alguns pontos que a gente está esperando nesse possível próximo trailer, no filme em si, em específico. E vou começar aqui hoje com o núcleo da família Kent, que é um ponto que o pessoal que é fã de Smallville vai estar bem acostumado, bem entrosado sobre. E lá é realmente muito bem trabalhado, acho que é a única obra visual fora de quadrinhos assim, em si, que tem esse aspecto da família em si tão bem trabalhado. Então é algo que a gente vê um pouquinho no trailer com a cena do Jonathan, mas a gente fica um pouco aquele sabor de quero mais. E até uma das promessas do filme, né? Que o James Gunn sempre fala que, pelo menos no começo da produção, a ideia seria equilibrar essa questão da herança paterna dele de Krypton, que esses dias a gente recebeu inclusive o nome de quem supostamente vai fazer, né? O Jor-El, que é um nome muito bom. E também essa questão de como que ele vai crescendo e se descobrindo como pessoa aqui no planeta, né? Então é realmente um destaque que a gente espera muito ver desse filme. Mas passando um pouco disso, a gente sabe que ele não pode ficar só lá em Smallville e eventualmente ele vai para Metrópolis. Então uma coisa que eu espero muito ver nesse filme, e que a gente viu bastante no primeiro trailer e tudo mais, é a questão do planeta diário, né? Então toda a relação dele com a Lois, com o Jimmy, com o Perry, com o Steve Lombard, todo esse pessoal que compõe ali aquele cenário, é algo que tá me pegando um pouco de curiosidade, porque pelo menos no DCU antigo, né, no universo antigo, a gente viu um pouco disso. Começou a arranhar a superfície, mas depois a coisa descambou para um lado mais Liga da Justiça, né? Então não teve muito tempo de ver o Clark naqueles momentos de intimidade com o pessoal do trabalho e tudo mais. Então é um ponto que eu acho que seria muito interessante do James Gunn aprofundar realmente nesse filme. Eu acho legal também que foram as primeiras fotos vazadas que tiveram aquela da Lois com o pessoal descendo de uma nave, isso era um avião, o Superman estava chegando. Inclusive, é um ponto que tá no trailer, que é o Clark chegando no Clarim Diário, tá o Jimmy do lado, tá a Lois aqui. Então, tipo, é algo que eu senti falta também na época do Zack Snyder, que a gente, tipo, tem esse arco muito bem desenvolvido, geralmente nos quadrinhos, em animações e algumas outras mídias que ele aparece, e no cinema a gente não teve tanto isso. Inclusive, acho que o Lombardi a gente nem sequer lembra quem que era. Que o Lombardi também não era um cara calvo. E o Jimmy tava no meio da guerra, o Jimmy, tipo assim, ok, tudo bem, Zack Snyder, que todo mundo precisa de arma, mas calma aí. O Jimmy só precisa de uma câmera. Exatamente. E também, tipo assim, são várias coisinhas pequenas que podem compor o personagem nesse cenário, né? Então, tipo assim, o Clark chegando atrasado, que é uma coisa muito recorrente nos quadrinhos. Inclusive, sei lá, acho que o Perry é um personagem que chega mais atrasado que o Clark. Mas é um aspecto interessante dele, né? Que é o que a gente também vai falar depois em uma das nossas expectativas. Demais. E, tipo, tem essa abertura também para a parte da atuação do pessoal. Por exemplo, o David de Superman, de Clark. O Superman ele já traz esse aspecto um pouco mais trabalhado, mas de Clark a gente consegue ver essa diferença bem nítida dele. Então, não apenas no fato dele estar chegando atrasado também, mas a postura dele, ele todo desengonçado, deixando cair alguma coisa. Então, tipo, a gente já consegue ver que talvez vai ser um ponto que vai ser bem trabalhado no filme. Por falar em bem trabalhado, eu vou falar uma coisa aqui que muito provavelmente alguns fãs de DC que odeiam a Marvel vão me xingar um pouquinho,
Mas eu estou muito curioso para a criação e desenvolvimento desse universo novo da DC, porque, querendo ou não, a gente teve um pouquinho desse ar também com o Zack Snyder, com todo o universo que ele estava criando, mas a gente não teve esse desenvolvimento completo, a gente não viu até onde tudo isso poderia chegar, o seu auge em si. E, tecnicamente, é o primeiro filme que conta, que abre, ainda não contando, talvez, Besouro Azul, acho que entra também. É, Tem essa mais ou menos. mais ou menos. Então, a gente está ansioso, porque, querendo ou não, é a primeira oportunidade da gente ver isso na DC, nas telonas em si. Então, eu acho que vai ser algo muito interessante de se ver, confesso. Eu acho que você comentou aí essa parte do pessoal que não gosta da Marvel e tudo mais, achar que vai ficar meio pasteurizado. Pra mim, uma das melhores declarações do James Gunn até hoje, não sei pra você, foi que ele falou que a ideia dele não é fazer o DCU ser um universo meio que assim, tão realista. Então a ideia dele é construir algo que vá pra um lado mais mágico, pra um lado mais de ficção científica, né? Então, tipo assim, não vai ser um universo em que as coisas começam a acontecer a partir de certo ponto, como foi com o surgimento do Homem de Ferro. Vai ser um universo que as coisas já estão acontecendo há muito tempo e a gente vai parar lá dentro com o Superman. Então, como que essas coisas vão começar a se desenvolver? Quais são os seus vilões que o Superman vai enfrentar no futuro? Já tem um monstrão no trailer. Então, eu acho que tem muito potencial por esse lado, sabe? Apesar do pessoal achar que vai virar um negócio mais pasteurizado por virar realmente o universo, eu acho que esse foco na ficção científica que o filme está prometendo é o que pode dar um grande diferencial pra gente. Eu acho que a gente pode ver isso um pouquinho com o foco que o Lex Luthor e a sua trupe têm ali no trailer. Também em Sim. algumas cenas vazadas que a gente viu de bastidores, por exemplo. Então a gente tem também essa dúvida que fica no ar, que o Lex Luthor vai ser aquele gênio do mal que só fica por trás, ele só está ali comandando, o estrategista, ele está ali só comandando, mandando os peõezinhos dele para que ele ganhe a partida de xadrez, ou ele vai ser um ator, tecnicamente, na sua própria história e vai sujar as mãos ali com o Superman, provavelmente, para frente. Então, eu acredito que talvez ele não seja o vilão principal desse filme. Acredito que ele seja desenvolvido para um próximo, é a teoria que eu tenho. Mas confesso que é muito interessante, porque, querendo ou não, é o maior vilão do Superman que a gente tem. Então, mais uma versão dele nas mídias, querendo ou não, contracenando com todas as outras que a gente já teve. Citando novamente Smallville, que a gente tem um Lex que, querendo ou não, é mais estrategista, é o meu preferido, tecnicamente, de vilão, de construção de personagem e também de atuação dele, porque ele, querendo ou não, tinha uma armadura, mas ele também fazia o Clark passar mal. Então, confesso que é algo que eu estou muito curioso para ver, que talvez possa atrapalhar não só o Superman, mas talvez o Clark. Então, tem essa curiosidade aí. E o legal do Lex é que ele é um personagem que ele se liga bastante com essa questão da ficção científica, né? Então, tipo assim, ele é um grande termômetro pra gente. Se a tecnologia dele tá muito avançada, ele tá usando armadura, ele tem um exército, que nem é o que parece, né? Já dá pra você ter uma ideia de que é um universo mais fictício e que o Lex, ele é um cara que tá transitando entre muitas facetas, né? Pra virar realmente esse personagem que ele é ali dentro. E aí ele entra em contraposição com o nosso protagonista, né? E que uma coisa que eu tô realmente querendo muito ver nesse filme é essa contraposição entre Clark e Superman. Então, a gente já viu um pouquinho no trailer, a gente já viu aquele gif que os caras soltaram, né? Que é ele derrubando as pastas e voltando como Superman. E eu acho que vai ser um grande teste de fogo pro David Cornsfeld provar que, cara, esse papel é meu agora, jogou embaixo do braço e valeu. E eu acho que até o momento ele tá indo muito bem em tudo que a gente vê, né? Então hoje de manhã a gente soltou aquelas imagens lá da Superman Run, a gente deu uma leve quebrada no Twitter aí, foi até pra gringa, que tinha algumas imagens dele realmente com uma postura muito imponente. O pessoal até comentou que ele tem uma... Ele lembrava o Henry Cavill, lembrava o Tom Welling, então ele parece muito todos os Supermans, só que ele tem uma postura muito imponente ali, como Azulão mesmo, né? E aí, eu quero ver muito mais desse Clark também, como é que ele vai funcionar. Eu queria muito que esse filme fosse, aí vai ser o lado super fã invejoso contra os fãs do Batman, mas eu queria muito que ele tivesse uma pegada meio The Batman. Ele não vai ser, provavelmente, né, vai ter outros fogos e tudo mais, mas uma coisa do The Batman é que você vê, assim, do começo ao fim, a câmera no Batman, no Bruce Wayne, no que ele tá vivendo. Então, tipo assim, meu sonho molhado
que o filme fosse assim. Provavelmente não vai ser, mas eu acho que todos os momentos que eles focarem no Clark e no Superman, a gente vai ter algo maravilhoso para acompanhar. Sabe? É muito interessante essa perspectiva do Superman em si, que é algo que eu acredito que o James Gunn talvez tenha cacife para fazer, querendo ou não, já está demonstrando um pouquinho nesses trailers, essas imagens que a gente está mostrando, por exemplo. A gente vê produtos, imagem de produto promocional, a gente já tem uma sensação extremamente diferente com o Superman, porque é algo que, como é algo que você disse, a gente pode ver que é como se fosse algo que remetesse todos os outros Supermans, sem imagens de quadrinhos, o Henry Cavill, Tom Welling, mas ao mesmo tempo ele traz algo novo, tipo, ele traz uma sensação, uma imagem, tecnicamente, um Superman novo e pode ser algo muito especial, que é algo que eu também estou muito curioso sobre como vai ser essa atuação do Superman em si, como vão ser os seus poderes. A gente sabe também que outra das facetas do James Gunn é essa parte de desenvolvimento, como posso falar, tipo, desenvolvimento visual do personagem. Então, os poderes do Superman são coisas muito plásticas, coisas muito tipo, interessantes de se ver nas telonas. Então, querendo ou não, visão de calor, talvez, até mesmo sopro. Então, a gente pode ver algo muito interessante com todos esses poderes dele, coisas muito quadrinhos mesmo. Então, confesso que é um ponto que me deixa um pouco animado, um pouco curioso para ver bem trabalhado, porque geralmente a gente pensa que o Superman é só voar e dar porrada, e, não, ironicamente, ele tem mais alguns trocentos poderes além desses. Eu acho que tem bastante coisa que a gente dá pra gente ver nesse sentido também, no sentido deles são meio que um salvador, né? Então, eu lembro muito que nos filmes do Christopher Reeve, ele usava a visão de calor, mas não pra queimar alguma coisa. Ele usava pra, sei lá, abrir uma calha e a luz cair. Então, tipo assim, eu quero muito ver essa questão da criatividade do Clark. Como que ele faz as coisas pra, tipo assim, ó, não foi ele que fez não. Aconteceu aí, beleza. Então, eu quero muito ver essa visão deles como salvador. Mas também outra coisa que eu acho que vai testar bastante o David Corenswet e vai meio que ser a preparação dele para esses 10 anos aí de DCU, é se ele vai ser um Superman bem expressivo, né? Então, tipo assim, isso não é uma crítica direta ao Henry Cavill, nem nada do tipo, nem ao Zack Snyder, tá? A gente lava as nossas mãos. Mas tem uma cena no Batman vs Superman que é muito sintomática para mim do que o pessoal tava tentando representar com o Superman. Que é aquela cena que ele tá no Capitólio e tudo mais, tem a explosão, e ele não reage. Tipo assim, ele não tem nem tempo de falar, velho. Pra mim, isso é. Beleza, eu entendo, tem toda a visão do Zack Snyder e tudo mais. Mas, pô, você tem um momento do Superman que tá sendo colocado em luto e tudo mais. E colocar ele no lugar onde ele vai falar e não deixar ele falar é um negócio que você meio que tá tirando um pouco do potencial do personagem, né? Então eu acho que vai ser muito legal ter vários heróis nesse filme. Muita gente tá com medo disso, mas acho que vai ser muito legal. Porque você vai mostrar por que o Superman é o cara entre aqueles caras. Que não é o canal do Chico Moedas, inclusive. Mas por que o Superman ele deve ser essa figura respeitada, sabe? Por que as pessoas têm que atribuir peso quando ele chega? Não é porque ele vai ser um cara imponente que vai bater em todo mundo. É porque ele vai falar alguma coisa que vai fazer sentido para aquelas pessoas. Então acho que um fator principal que eu tô querendo ver nesse filme é essa liderança do Superman, essa visão meio que, tipo assim, ele é o pai de todo mundo, ele vai resolver as coisas e valeu. Algo que eu sempre senti um pouco de falta também nesses últimos filmes do Superman, que é tipo essa demonstração dele como um símbolo, a imagem, um exemplo a ser seguido, um exemplo de esperança, não apenas por ser o cara super forte que pode destruir um planeta inteiro na porrada. Tipo, tem uma cena, por exemplo, uma imagem de bastidores que vazou, que tá o pessoal da Liga, posso dizer assim, o pessoal, os outros heróis chegando, aterrissando e o Superman sendo bombardeado de crianças, abraçando ele. Então, tipo, é uma imagem, é o cara, é o símbolo, é o que a gente tem de máximo ali, provavelmente nesse universo, para acompanhar até o momento, até a aparição de talvez uma outra pessoa que possa ajudar ele nesse caminho, que é, querendo ou não, é a prima dele. A Supergirl, que tem filme já confirmado, que já estão começando a filmar, já estão começando a fazer as coisas. E a gente ainda não tem nada, a gente ainda não sabe de trás, a gente ainda não sabe um pouquinho do enredo, a gente sabe por causa do quadrinho. Da adaptação dos quadrinhos, exatamente. Mas a gente ainda tá no ar.
E aí, tem o Krypton no trailer, então muito provavelmente talvez possa ter mais alguém perdido na fortaleza, talvez uma nave chegando no final, alguma cena pós-créditos. Então acho que talvez um toquezinho, talvez algum personagem que vai aparecer no próximo filme já dê um toque. Talvez. Então acho que pode ser muito interessante, contracenando com essa parte de construção do universo também, que é o próximo passo da super família. Então, querendo ou não, eu estou muito interessado. Primeiro filme, tecnicamente, da Supergirl, nós tivemos as séries. É interessante, confesso que estou curioso. Teve aquele filme antigão, né? Mas, tipo assim, é o primeiro filme que a gente tem moderno, com a tecnologia moderna e tudo mais. Então, é um negócio que promete, né? Querendo ou não. Promete muito. Querendo ou não, é um quadrinho que a gente ouve falar como sempre um dos melhores da DC. Querendo ou não, acho que, se não me engano, deve ser o melhor dela. Então, é algo que a gente vale a pena ficar de olho. Eu acho que provavelmente vai ter alguma sementinha kryptoniana nesse filme. Aquele cristalzinho que ele joga no mar, e aí começa a surgir a fortaleza. No fundo, passa a nome dela chegando atrasada, assim. Imagina. Cheguei pra te salvar, moleque. Você já tá crescido. Por falar na Supergirl, a gente tem várias cenas no trailer que o Superman tá apanhando pra cacete. Então, a gente fica também curioso, porque querendo ou não vai ser mais uma pessoa para ajudar ele ali, mas imagino que talvez não nesse filme, mas querendo ou não a gente tem essa curiosidade de, poxa, como vai ser esse contraste do Superman, como vai ser a vida desse Superman. Exato. E tipo assim, a Supergirl, desde o começo o James Gunn também falou que ela vai ser uma personagem mais esquentadinha, né? Então, a gente vai ter essa diferença na personalidade. A Supergirl é uma personagem que, pelo menos no quadrinho, tem uma história que ela tá fazendo aniversário e tudo mais, e ela sai pra uma bebedeira. Ela se permite fazer isso. Só que eu acho que é um ponto muito importante pro Superman, é aquele peso que ele sente de tentar estar salvando tudo toda hora. Então eu acho que talvez mostrar um pouco do quão ocupado ele é algo que seria muito positivo pro filme. Então, tem pessoa falando que ele tem uma visão meio episódica, entre aspas, né? Saíram os rumores aí junto com a questão do Jor-El. Mas eu vejo essa questão do episódico mais como algo assim. Você vai ver pequenas missões que o Superman vai fazendo durante o dia dele. Então, esses dias, não querendo comparar uma coisa com a outra, mas esses dias eu fui pro centro de São Paulo, voltei, e de noite ainda comprei um jogo de futebol. Parece que aquele dia teve, tipo assim, 72 horas. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia comum que eu vivi. Agora você imagina um cara que tem o escopo de poder do Superman, tá ligado? Então é um cara que de manhã ele acorda, ele vai salvar alguém. Aí terminou de salvar alguém, ele volta pra casa e escova os dentes. Salva mais alguém e ele tá sempre nisso. E tem muitas escalas disso também, né? Então a gente viu um monstrão lá, a gente pode ter um momento dele salvando uma pessoa numa coisa mais comum, ele salvando uma pessoa sendo jornalista, né, completamente. Então são várias coisinhas assim do dia a dia do Superman que eu acho que a gente pode ter incorporado no filme. De novo, vou puxar o The Batman, né, porque infelizmente eu gosto muito desse filme. E lá a gente acompanha meio que assim, algumas noites, poucas noites, uma semana assim, do Batman resolvendo um mistério. Então acho que talvez a trama do Lex pode ser lá, durar uma semana, e aí você ter o Superman fazendo pequenas missões, indo, sei lá, fazendo pequenos trabalhos, que nem no Grandes Astros, e terminando o arco dele nesse filme. Isso é algo que eu acho que valorizaria muito ele, nessa visão que eu falei também, dele não ser só um lutador, mas também um salvador. Você ter vários momentos desses dois tipos acontecendo, e construindo o personagem, construindo esse universo, montando o DCU pro futuro dele, né? Querendo ou não, essa aproximação do personagem com o público também, porque todo mundo tem a imagem do Superman como, ele é um fortão, apelão, não tem graça. Ele só é bonzinho, um cara bobão. Tipo, muito complexo, não é apenas isso. Então, tipo, querendo ou não, também são dois personagens em si. Tipo, três, se você for contar o Kal-El. Então, Sim. o Kal-El, Clark Kent e Superman. Então, poxa, se o nosso dia, a gente enrolado, trabalhando, estudando, vindo aqui filmar, gravar e pá, a gente ainda se enrola bastante, imagina Superman de dia, de noite, Clark Kent de dia, de noite, tendo só 24 horas para ele. Exatamente. Então,
É algo muito interessante, puxando agora a sardinha para outra série do Superman, que é Superman Lois, que a gente tem isso em alguns episódios. O Superman tá com a família, com a mão suja de tinta, vai lá salvar um trem do outro lado do planeta. Então é algo muito interessante de ver esse contraste mesmo da vida das 24 horas de Clark Kent e Superman. Eu acho que várias dessas coisas que a gente comentou aqui hoje são pontos que vão ser muito relevantes para essa visão de que o Superman é um cara chato, só poderoso, mas meio que acabando, né? Tipo assim, vamos dizer direto, esse é o primeiro filme do Superman, basicamente, nesse século. Porque tem o Superman Returns, só que dependia bastante do filme de 78, nem todo mundo tinha visto. Tem o Man of Steel, que é um bom filme, mas, tipo assim, as pessoas vão assistir Homem de Aço. Não é um filme do Superman tentando estabelecer a marca. E aí esse filme, ele já assume o título Superman para ele, e ele tem um grande papel de realmente fazer essa reabilitação do Superman pra galera. Então eu acho que muito disso que a gente falou vai ser muito importante para o Superman voltar pro lugar dele, que é de direito, né, junto com Batman, Homem-Aranha, né, e essa galera que tá lá no topo. É muito interessante porque a gente é uma geração dos anos 2000 que cresceu vendo Tobey Maguire como Homem-Aranha, Christopher Bale como Batman, a gente viu um pouquinho do Brandon Routh como Superman, mas a próxima geração vai ser o Superman do David Creswell. Então, é algo que é muito interessante e algo que promete bastante. Boa. Mas e aí? Na minha opinião, o James Gunn já tá ali juntinho com o Sam Raimi na prateleira dos grandes diretores de filme de heróis. Mas vocês acham que ele vai conseguir construir o Superman do David Cronenberg como um ícone tão grande quanto o Tobey Maguire? O Matt Reeves já tá conseguindo ali, com o Batman dele, fazer alguma coisa ali que tira o trono do Bale, né? Mas eu acho que o James Gunn tem total oportunidade de fazer isso. E vamos ver o que o futuro reserva aí pra gente, né? Meu mano Clark, você tem alguma coisa pra nos dizer aí? Eu queria basicamente concordar um pouquinho com o que você está dizendo, que eu acho muito interessante e acredito que James Gunn está vindo aí para construir algo bacana. Então acho que vale a pena a gente dar uma chance além de toda a expectativa e esperança que a gente tem nesse novo Superman. Por falar em outras mídias que a gente está citando aqui, a gente gostaria de convidar vocês a acompanhar a gente não só aqui no YouTube, mas a gente também no Spotify, no TikTok e no Twitter e no Instagram. É isso. Todos aqui na descrição. Inclusive, a gente vai estar ativo em todas essas redes sociais amanhã, terça-feira, falando sobre a presença do Superman na CinemaCon. Tem a possibilidade aí de a gente ver um novo trailer, a gente ver um pouquinho mais disso que a gente está falando e saber o que esse filme reserva pra gente aí, né? O que o James Gunn tá cozinhando para esse novo universo DC. Certinho? Certinho, fechou. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.